Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Luísa Gabriela e hoje eu estou aqui representando o aluno Iago Félix Holanda. Ele é líder num trabalho que a gente escreveu para modalidade PP12, Publicidade em Mídia Alternativa. Infelizmente, ele não pôde estar aqui apresentando comigo por questões da Covid-19, ele está em repouso total, mas no desenvolver do trabalho a gente fez tudo juntinho e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que ele, a Amanda e a Ingrid desenvolvemos para essa categoria de publicidade em mídia alternativa, que foi o projeto Metamorfose, uma conscientização contra a alienação trabalhista. E todo esse projeto foi baseado no livro A Metamorfose, de Franz Kafka, a partir das nossas conclusões, interpretações e pesquisas que a gente fez após a leitura da obra. E a gente listou alguns pontos que refletem da narrativa, principalmente do personagem Gregor Samsa, que em um dia ele acorda transformado num inseto monstruoso e ele não olha para si, ele simplesmente olha para as obrigações do dia e vai trabalhar tratando aquilo como prioridade, tratando o trabalho como algo que está acima dele. Ele não olha para ele e sim para o trabalho. E a gente vê esses pontos muitas vezes na vida real, quando muitas pessoas esquecem de olhar para si, de ter um tempo para si mesma e focam sempre no trabalho, nas obrigações diárias e acabam vivendo no automático sem ter esse momento com ela. E outro ponto muito importante é que esse trabalho foi produzido no ano de 2020, durante a pandemia da Covid-19, que foi um período em que essa relação com o trabalho se acentuou ainda mais. E uma pesquisa do LinkedIn comprova isso com dados, né? Alguns trabalhadores que estavam em regime de home office foram entrevistados e 62% deles se consideravam mais estressados e ansiosos por conta do home office. 68% estavam trabalhando 1 hora a mais por estar em casa e 21% chegavam a trabalhar 4 horas a mais. Esse excesso de trabalho acaba gerando vários esgotamentos e faz que as pessoas olhem cada vez menos para elas. Isso pode refletir até em transtornos e síndromes, como a síndrome de burnout, que tem vários sintomas psicológicos, físicos, como tremores, como palpitações, ansiedade, falta de apetite, e pode desencadear uma série de problemas para as pessoas. E foi por isso que o nosso podcast foi produzido como um convite para que as pessoas olhassem para si. O podcast é uma parte do projeto, mas ele foi algo trabalhado para que realmente esse momento de olhar para si acontecesse. Só um trechinho para vocês saberem mais ou menos o tom de voz que a gente usou, que foi algo mais suave, uma trilha relaxante, justamente para que esse momento seja de reflexão, de pensamentos e de olhar para si. E na capa, na direção de arte, a gente optou por, no lugar da cabeça, essa nuvem para simbolizar a ausência de pensamentos, já para tocar naquelas pessoas que estão sempre vivendo no automático, que não estão ali focando em si, olhando para si e simplesmente focam nas obrigações diárias e vão vivendo com essa ausência de pensamento, com esse piloto automático ativo. E ela também está em preto e branco justamente para trazer essa ausência de cor, que é mais ou menos como é a vida de uma pessoa quando ela está ali na alienação trabalhista. Aqui a gente trouxe no formato quadrado para poder adaptar também para o Spotify, mas a plataforma principal do nosso podcast é o YouTube. E as pessoas que a gente buscava atingir com o podcast são exatamente aquelas que trabalham excessivamente e acabam tendo consequências por conta disso. E já dizia Bill Churran que às vezes a gente não precisa nem de imposições para se cobrar tanto. Nessa sociedade que a gente vive, as pessoas se cobram cada vez mais por produzir, por ter bens do que ser. Então, às vezes nem precisa de imposição, de alguém lhe cobrando, às vezes vem de você essa grande cobrança e a gente queria exatamente tocar nessas pessoas com o nosso podcast. E é por isso que a divulgação dele vai ser uma ação em publicidade em mídia alternativa. E a gente optou por papel bandeja, que será distribuído em vários refeitórios, restaurantes, que fiquem próximos a grandes indústrias, fábricas, locais de trabalho, onde a gente sabe que a rotina é muito pesada e muito puxada. E a ideia é pegar aquele trabalhador exatamente na hora do almoço, onde ele tem ali os seus únicos 60 minutos livres do dia e tocar naquele momento, para fazer ele refletir e convidá-lo a ouvir o nosso podcast para ele começar com esse momento de olhar para si.
E essa é a nossa mídia alternativa, né? Um papel bandeja, onde mais uma vez a gente optou pela ausência de cores para simbolizar essa vida preto e branco da pessoa que está vivendo no automático. E mais uma vez, ao invés da cabeça, algum outro elemento para que possa impactar ela naquele momento em que ela sabe que está passando por aquilo. No caso aqui, a gente utilizou de um fósforo para mostrar que a cabeça está muito quente, você está ali se esquentando com aquela rotina muito árdua, muito pesada, e ao lado vem uma frase, um questionamento que a gente traz para quem está lendo naquele momento, que pergunta: você trabalha para viver ou vive para trabalhar? E abaixo a gente tem um call to action chamando a galera para acessar o nosso podcast através do QR Code. A gente tem um outro exemplo de papel bandeja, mais uma vez com essas imagens impactantes, sempre com a ausência de cores, e mais uma frase que chame a atenção, dizendo que as vendas no trabalho não compram a felicidade, e chamando mais uma vez para acessar o podcast através do QR Code. Aqui, só para a gente poder visualizar mais nitidamente as imagens, aqui mais um exemplo. A gente traz mais um questionamento, perguntando como está o seu mundo dentro desse mundo e convidando mais uma vez para o podcast. E o grande objetivo é que as pessoas possam se deparar com isso, se identificarem com a situação, tanto com a foto, né, que retrata um pouco aquele momento de desespero, de rotina puxada, de cabeça quente, de cabeça nas nuvens, e ela se identifique com a frase e possa aterrissar na nossa plataforma e ouvir o podcast e olhar para si, e o nosso desejo é que isso se torne um hábito, que as pessoas olhem mais para elas mesmas, e o trabalho sim é importante, mas que ele não seja o centro de tudo e que ele não vire uma alienação. Aqui é a nossa última variação do papel bandeja, onde a gente traz também mais uma frase que vai tocar aquela pessoa, onde a gente fala que talvez o seu único tempo livre sejam 60 minutos do almoço, que casa exatamente com o ambiente e com o momento em que a pessoa está. E a gente espera que, ao ser tocada com essa frase, ela vá pro nosso podcast, né? Que ela escute todo, tenha esse momento de relaxamento, de questionamento, e que ela passe a olhar para si e que isso se torne um hábito, onde o trabalho, né, que tem sim sua importância, deixe de ser o centro de tudo, ela se coloque no centro e o trabalho seja algo como algo útil para ela e não que escravize ou a deixe alienada. E é isso, a gente agradece.